Gente, vejam só. Então, o que a gente vai começar hoje, tá? É o cálculo das expressões algébricas. Lembram lá no 7º ano que a gente começou a ver o que era equações com letras? Lembra? Não. A gente viu até a equação de primeiro grau. Só que, vejam só, o que são equações com letras? A gente chama isso de incógnitas, tá? Como? Incógnita. Incógnita, incógnita. Incógnita. É tudo que tem um valor que é desconhecido. Beleza? Então, quando eu não sei o valor de um número ou de uma letra, eu chamo isso de incógnita. Quando esse valor varia, a gente chama ele de variável. Beleza? Então, eu posso chamar de incógnita quando é desconhecido. E quando ele pode assumir mais de um valor, eu posso chamar isso de variável. Também existe outra denominação, que é parte literal. O que seria uma parte literal? É aquela parte que ela representa um conteúdo desconhecido. Então, vejam só. Geralmente, o cálculo algébrico ele é representado da seguinte forma. Eu tenho um número e junto desse número, bem colado, sem mais, sem menos, sem nenhuma operação, o número está próximo de uma letra, tá bom? O número é chamado de coeficiente e a letra é chamada de parte literal. Até aí vocês entenderam? Sim. Entenderam? Entenderam? Sim. Por exemplo, se eu digo 4x, qual é meu coeficiente? Beleza, porque coeficiente é o número, ok? Se eu digo se aqui é 4x, qual é a minha parte literal? X. Literalmente falando, a parte literal é as letras. Você vai escrever tudo isso, né, Jéssica? Não vou, porque isso já tem onde? No livro, tá? Por isso que eu tô falando. Então vamos lá, olha. Nessa unidade abordaremos o desenvolvimento das operações potenciação, radiciação, multiplicação e divisão. Usando o que nessas contas? Letras, que são as expressões algébricas, tá? Devemos considerar que as expressões algébricas ou literais, por causa das letras, né, nos auxiliam quando temos problemas complexos que envolvem várias operações, por exemplo, raciocínio lógico e etc. As expressões que são algébricas, elas têm uma regra. E essa regra, ela vai equacionar problemas. No caso, por exemplo, quando a gente tem uma equação do primeiro grau, existe uma regra. Quando a gente tem a equação do segundo grau, já é outra regra. E assim sucessivamente. E a gente vai estudar cada uma delas, beleza? Então, o que acontece? Para simplificar isso aqui, para eu também não ficar só lendo, já que vocês não têm livro, a gente vai diretamente o que são as expressões algébricas ou literais, ok? Mas vocês entenderam, né? Porque tem esses nomes literais? Porque a gente usa o quê? Letras. Uso sistemáticos das letras para indicar ou representar números desconhecidos e ou símbolos de operações constituem as expressões algébricas. Elas também são chamadas de expressões literais. As operações são representadas por letras. Por exemplo, eu posso colocar 1 sobre x, 2x e por aí vai. Beleza? Eu posso somar essas letras, x mais y, e assim sucessivamente. Eu posso fazer qualquer operação matemática usando apenas as letras. Então, o que seria as expressões algébricas? É quando a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter uma sequência de operações, tá? E essas operações, elas vão ser efetuadas usando números e letras. Até aí vocês entenderam? Beleza. E o que seria a incógnita? A incógnita vai ser o número que a gente diz que é desconhecido. Ok? Até aí vocês entenderam? Vamos lá. O valor numérico de uma expressão numérica. Primeira coisa, a gente tem que relembrar, antes de fazer, né, o valor numérico das expressões algébricas, aquelas operações que a gente viu lá no 7º ano. Vocês lembram que a gente tinha números positivos e negativos? Por exemplo, eu só posso somar quando os números forem o quê? Quando os números tiverem sinais iguais. Beleza? Ou seja, mais com mais e menos. Eu posso somar uma dívida. Eu posso dizer que eu devo R$2 a João
e devo R$2 a Lucas. Ao todo eu devo quanto? Menos 4. Então é menos 4. Eu estou somando o quê? Dívidas. Beleza? Eu posso somar também meu dinheiro. Por exemplo, eu posso dizer que eu recebi R$40 de Du e R$50 de Clarice. Quanto é que eu tenho no total? 90. Ou seja, eu só posso somar se os sinais forem o quê? Ô, professora, se tiver, tipo, a tirar ganhou mais 90, vai ser mais 90 ou só 90? Pode ser tanto mais 90 como 90. Quando não tem sinal, quer dizer que é positivo. Beleza? E se for diferente? Aí é que tá. Eu só posso subtrair quando os sinais forem o quê? Diferentes. Porque um representa dinheiro e o outro representa o quê? A dívida. Lembra disso. Se eu tenho R$50 e eu devo R$40 a Eduardo, eu fico com quanto? 10. Esse resultado é positivo ou negativo? Positivo, ainda me sobrou dinheiro. Mas você tem que pagar eu mesmo. Aí eu ainda tenho que dever, eu ainda devo, por exemplo, eu tenho R$100 e eu devo R$120 a João. Quanto é que eu estou devendo? Eu ainda estou devendo 20, então o meu dinheiro vai ficar o quê? Negativado. Beleza? Jéssica, aí tu tá ganhando R$20 ou não. Aí tu ganha 20 e dá pra ele. Aí teu saldo fica 0. Aí fica só 0. Zero, porque o zero é nulo. Ele não é nem positivo, nem negativo. Ele divide os números, tá? Ele é como se fosse o ponto de origem, né, da reta. Isso, por isso que a gente faz a reta numérica. Vocês lembram lá no sétimo ano? Zero, aí de um lado positivo, do outro negativo. Não entendi não, professora, de zero não. O que? Você não entendeu? O zero que não é nem positivo nem negativo? Como foi que surgiu o zero? Veja, por exemplo, a gente tinha as unidades, né? Unidade, dezena, centena. Até aí vocês estão entendendo? Se eu tivesse o número 100, 100 é unidade, é dezena, é centena. Só que as outras casas decimais, qual é o número que tem? Se 100 é uma centena, cadê a unidade? Cadê a dezena? Tem algum número para representar? Não. Então, o que acontece? O número 0, na verdade, surgiu porque quando não tinha as casas decimais, o pessoal acrescentava uma bolinha para dizer que aquelas casas decimais eram nulas. Entendeu? Aí foi que se originou. O 0 foi o último número a ser criado. E, na verdade, era uma bolinha para representar o vazio, que não existe. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é meio interessante. Vá. Se os zeros dividem por números positivos e negativos, qual é o número que acaba para ser o zero? Qual é o número que acaba em negativo para ser o zero? Não é que acabe para ser o zero, é porque o zero ele é o seguinte, veja. Ele tem a forma que é crescente e a forma que é o quê? Decrescente. Depois do zero, o crescente é quem? 1, 2, 3, 4. E quem é decrescente depois do zero? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ah, começa do 1. É uma escala, só que vem do infinito, beleza? Até o zero. E depois vai de zero até o quê? Infinito de novo. Não tem fim os números. Qual foi o maior número já contado? Aí é que tá, é infinito. O pessoal pode colocar o número daqui até a China. Entendeu? É infinito, não tem fim. O número é finito, não, velho. Bora lá. Outra coisa, na multiplicação. Quando eu multiplico sinais iguais, acontece o quê? Fica positivo. Fica positivo. Qualquer valor que eu multiplicar, colocar na multiplicação, sinais iguais sempre dá o resultado o quê? E sinais diferentes? Negativo. Isso acontece a mesma coisa na divisão? Sim. A mesma coisa. Se eu coloco assim, ó, menos 4 dividido por menos 2, dá quanto? Menos 2. Menos 2 não, 2. 4 dividido por 2 é 2. Sinais iguais é sempre mais. Na multiplicação e divisão, sinais iguais é sempre mais e sinais diferentes é sempre o quê? Menos. Eu não entendi isso. Ah, entendi, tô ligado que é menos 2 é mais e mais. Menos 2 dividido para 2. É. Agora eu vou parar.